Olá, que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a parábola dos 10 talentos. Observe que a parábola começa contando sobre um exemplo que Jesus traz aos seus discípulos, de como ele espera que venhamos agir com tudo o que ele tem colocado em nossas mãos. Como diz a palavra de Deus, em Mateus capítulo 25, verso 14, que fala sobre a vinda do Senhor e como Jesus Cristo espera encontrar os seus servos. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu a cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então se aproximou o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. E disse ao Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e que ajunta onde não espalhaste, receoso, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10. Porque todo o que tem lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Certa vez, Jesus ele faz uma oração sacerdotal pelos seus discípulos e por todos aqueles que vão crer através da sua palavra, que foi colocada à disposição dos discípulos e hoje é colocada à nossa disposição. E esta oração, ela traz promessas e ela traz também um compromisso de Deus, Pai Todo-Poderoso, para com todos aqueles que fizeram parte de Cristo, que se tornaram um com Cristo. E como que nós tornamos um com Cristo? Quando nós passamos a crer que Deus enviou esse Jesus Cristo para salvar todo aquele que tem pecado, todo aquele que estava perdido, todo aquele que estava como uma ovelha desgarrada do rebanho do Senhor.
E nessa oração, Jesus ele fala: Deus, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. E assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos o que lhes deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus recebe a autoridade de Deus para fazer a tua obra aqui na terra. E quando ele escolhe aqueles 12, ele confere àqueles 12 a autoridade. E também a autoridade a todos aqueles que passam a crer que ele foi enviado por Deus Pai. E diz no verso 4 do capítulo 17 de João: E te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Jesus ele glorificou ao Pai, realizando a obra que lhe foi comissionada a ser realizada na terra. E como que nós glorificamos a Cristo? Como que nós glorificamos a Jesus? Também usando o mesmo exemplo de Jesus para com o Pai. Jesus realizou a obra que recebeu para fazer do Pai. E nós também temos uma tarefa. Nós também temos uma missão, que é realizar a obra que Jesus Cristo nos confiou, de pregar o Evangelho, de não ser somente ouvintes, mas ser praticantes da palavra, permitir que o Espírito Santo transforme a nossa vida, transforme a nossa mente, o nosso coração, que a nossa conduta seja diferenciada quando conhecemos a verdade, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhece a verdade e continua no engano, continua na mentira, então essa verdade, ela não tem tido efeito sobre a sua vida. Você tem que remover toda a sujeira, todo o pecado, todas as ações que contradizem a vontade do Senhor e deixar Ele conduzir a sua vida. Deixar Jesus Cristo, Ele te mostrar o caminho e você seguir pelo caminho que Ele tem determinado para você seguir. No verso 6 do capítulo 17 de João: manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, e tu me confiastes. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem todas as coisas que me têm dado, provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste, e eles receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuarão no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, como assim nós somos. Quando eu estava com eles, eu guardava-os em teu nome, protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso tenho falado no mundo, para que eles tenham alegria completa em si mesmos. Eu os tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou,
porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Como nós vimos na parábola dos talentos, aquele homem, ele confiou bens. E aqui nós vemos Jesus, ele confiando a palavra. Sabemos que o mundo foi criado através da palavra de Deus. E quando nós recebemos a palavra de Deus, recebemos o poder para viver o impossível de Deus. Nós recebemos a condição de mudar e transformar qualquer cenário. Como aquele profeta Ezequiel, quando ele é colocado pela mão de Deus no vale de ossos secos, o Senhor pergunta para ele: pode esses ossos reviver? E ele fala: Senhor, tu sabes. Então diga a esses ossos para que eles vivam. Profetiza a eles, disse o Senhor. E nós vemos aquele homem usando a autoridade que Deus delega a ele, juntamente com a palavra. E quando nós usamos a autoridade que Deus nos delegou, juntamente com a palavra, é impossível o cenário permanecer do mesmo jeito. É impossível aqueles ossos continuarem sendo ossos. Porque quando nós liberamos a palavra ela já vem acompanhada do poder do Espírito Santo. Aleluias! Soprou um vento que veio dos 4 cantos sobre aquele vale. E o Espírito Santo ali deu vida. Aqueles corpos que estavam no chão, restaurados, restituídos, mas estavam sem vidas, estavam caídos. Mas quando o Espírito Santo veio, colocou todos de pé. O que nós vemos aí é a ação de Deus através da palavra. Deus, ele te deu tudo quando você recebe a palavra. Ele deu tudo que ele tinha. Tudo que ele conquistou foi através da palavra. E aí ele dá a palavra, ele dá a verdade para os teus filhos. E quando nós fazemos uso desta palavra, nós vivemos a grande, aleluia, ação do Espírito Santo, na onde ele começa a realizar o impossível na minha vida e na tua vida. Jesus aqui, ele nos mostra que nós não somos qualquer pessoa, mas que nós somos enviados dele. Olha como ele te compara. Jesus, ele te compara com ele. Aleluias. Jesus te compara com ele. Ele fala para o Pai: olha, assim como o Senhor me enviou, eu também os enviei. Eles são como eu, aqui realizando a tua vontade. Eu os deixei aqui comissionados para realizar a tua vontade. E muitas das vezes nós achamos e nos enganamos, achando que somente os discípulos foram comissionados e enviados por Jesus Cristo para levar esta palavra. E é aí que nós nos enganamos. Porque às vezes pensamos: é só o pastor, a pastora, o obreiro, a obreira, o profeta. E não. Olha o que a palavra de Deus diz em João capítulo 17, verso 20. Não rogo somente por estes, que são os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Com isso, Jesus está falando que não é enviado somente aqueles discípulos, mas todo aquele que crê.
Todo aquele que crê é um enviado. E se nós ficarmos de braços cruzados, agimos como aquele servo imprudente. Agimos como aquele servo medroso que enterrou seus talentos, que teve medo. E que por ele ter medo, ele achou que aquilo que era colocado na mão dele era suficiente. Quantas pessoas acham que é suficiente só o talento que ele recebeu de Deus? Que acha que já está salvo, mas não está granjeando, não está trabalhando para o reino, não está trabalhando para a obra do Senhor, está sendo um servo inoperante, está sendo um servo de casa, que fica lá na sua casa e fala, não, eu adoro na minha casa, eu busco na minha casa, eu oro na minha casa, eu leio a palavra na minha casa, mas a palavra está sendo enterrada dentro da casa, porque ela não está alcançando outras vidas, ela não está alcançando outras pessoas que estão precisando receber essa palavra. E a palavra de Deus é viva. Aleluias. Nós não podemos ser egoístas e receber algo de Deus e guardar para nós somente. Guardar com medo do irmão, com medo do pastor, da pastora. Porque eu vejo muita coisa dentro da casa de Deus, da igreja, que não me agrada, por isso eu não vou mais para a igreja. Não. Você tem que granjear aquilo que você recebeu. Você recebeu autoridade, você recebeu uma palavra viva. Você não recebeu qualquer coisa, não. Mas Deus, Ele quer que se multiplique esses talentos, que se multiplique estas pessoas que vão passar a crer em Jesus Cristo. Quando nós fazemos uso da palavra de Deus, a palavra de Deus começa a agir. E nós vemos que nós não somos nada, mas que Deus é tudo. Aleluia! E através da sua palavra, Ele muda a minha e a tua situação. E através de uma palavra que Ele coloca na tua boca, Ele espera que esta palavra alcance pelo menos, no mínimo, uma pessoa. No mínimo, uma pessoa. Porque Ele te deu um talento e você volta para Ele só com você. Aí Ele fala, servo inútil e infiel. Eis que eu tenho colocado na tua mão e você chegou aqui apenas com a sua vida. Pensou só em você, não. Lança esse servo inútil e infiel para fora. Para fora do meu reino. Para fora das minhas conquistas. E ele fica onde haverá trevas e ranger de dentes. Então você vê que Jesus Cristo, Ele espera que você pelo menos multiplique a palavra de Deus. A palavra de Deus já me alcançou. Eu já sou salvo. Eu já estou salvo, eu vou ficar aqui na minha casa mesmo, Jesus está voltando, eu vou ficar aqui louvando, eu vou ficar aqui adorando, eu vou ficar aqui jejuando, eu vou ficar aqui aguardando Jesus voltar. E quando Ele chegar, pelo menos eu vou dar um talento para Ele, que é a minha vida. Não, Jesus, Ele quer a sua vida e quer também que você produza. Jesus, Ele quer que você granjeie para o reino dEle. Porque, aleluias, Deus não quer, Ele não se agrada na perdição do pecador, mas Ele quer que o pecador se convença do seu pecado, que o pecador se arrependa e se volte para Ele de corpo, alma e espírito.
E se a gente não levar a palavra, se a gente não for esta palavra, esse testemunho vivo, como que nós vamos mostrar para quem está lá fora de que essa palavra nos transformou? Se você vê muitas pessoas erradas, continue fazendo o que é certo. E continue ali. Porque a sua presença, agindo de forma correta, ela vai mostrar que aquela pessoa está errada. Ela vai mostrar a diferença entre o que é e o que não é. Porque Jesus fala lá em Malaquias: e vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. O que serve vai alcançar as promessas. O que serve vai crescer. O que serve vai orar pelo enfermo e ele vai ser curado. O que serve não vai viver na miséria, mas o que serve vai viver as promessas que o Senhor liberou, aleluia, sobre Jesus Cristo através das nossas vidas. Então você tem que continuar sendo a diferença e sendo essa comparação. Agora, se você está certo e você sai, porque tá todo mundo errado, então vou sair, porque eu estou certo. Como que haverá essa comparação? E como verão entre o que serve e o que não serve? Se você se ausentou. Não, você tem que ficar ali. E continuar fazendo o que é certo. Nós não devemos olhar para fulano ou ciclano, nós não devemos olhar para pessoas. E não devemos esperar que as pessoas nos retribuam nada. Mas nós devemos olhar para Cristo. O nosso pensamento tem que estar no alto. Por que os discípulos e as igrejas primitivas sofreram tanto e permaneceram fiéis? Porque o pensamento deles não estava aqui embaixo, mas o pensamento deles estava no alto. Estava: Jesus vai voltar. Como aqueles servos prudentes, aqueles servos fiéis, a mente deles estava: olha, eu vou impressionar o meu Senhor quando ele voltar. Ele me deu 5 talentos e eu vou, no mínimo, granjear mais 5. Porque quando ele voltar, eu vou ter 10 para entregar para ele. O pensamento daquele que recebeu 2 talentos também estava na vinda do seu Senhor. Na vinda do seu Senhor. Ele falou: olha, o meu Senhor me deu os 2 talentos. Então eu tenho que granjear esse talento. No mínimo eu tenho que voltar com mais 2. Eu tenho que ter 4 quando o meu Senhor voltar. Ele já estava pensando em quando o Senhor dele voltar. Por isso que ele não teve medo. Ele não teve medo. Ele falou: olha, eu vou usar tudo aquilo que ele tem colocado na minha mão, todos os seus bens. Então é maravilhoso que Jesus ele fala para esses que foram fiéis. Ele fala: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. E ele fala: entra no gozo do seu Senhor. Entra no meu reino. Entre e faz parte de toda essa conquista. Entre e reina comigo. Como é maravilhoso você estar diante do Senhor e ele falar: pode entrar no meu reino. Mas quando chega aquele que recebeu só 1 talento, aquele que teve medo, ele fala: olha, está aqui o que é seu. O Senhor me deu 1 e está aqui. E o Senhor ele responde: olha, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento que é dado a ti, e dai ao que tem 10.
porque tudo o que tem lhe será dado e terá com abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo inútil, lança-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então é dura essa palavra, mas nós devemos despertar. Nós devemos nos posicionar mais. Nós devemos estar com a nossa mente na vinda do Senhor. O que eu estou fazendo para contribuir com o reino do meu Senhor? Será que eu estou sendo útil? Ou será que eu estou sendo inútil? Então é o momento da igreja despertar. É o momento de você se posicionar e passar a usar da autoridade que você recebeu de Deus através de Jesus Cristo. É o momento de você usar da palavra de Deus para que vidas venham ser alcançadas, vidas venham ser restauradas, vidas venham viver o sobrenatural. Aleluia! Quando Jesus ele chega, ele mostra que há uma intervenção de Deus na terra. E como que há essa intervenção? Quem aqui não se lembra lá da viúva de Naim? Quando Jesus ele toca, aleluias, naquela esquife, o menino ressuscita, aqueles homens ficam maravilhados e glorificam a Deus. E como que eles glorificam a Deus? Falando, olha, hoje nós sabemos que Deus interveio nesta causa. Que as coisas, elas não tomam só o rumo natural. Porque o rumo natural tem um momento que fica tudo sem saída. Mas quando entra a ação de Deus através da sua palavra, juntamente com o Espírito Santo, o poder, aí você passa a ter acesso, aleluias, ao mundo espiritual, ao sobrenatural de Deus. Você passa a ter acesso aos recursos ilimitados de Deus. Por isso, neste momento eu deixo essa palavra para a sua vida, para que você venha se posicionar mais, para que você venha produzir cada vez mais no reino do Senhor, porque você é um enviado. E se você é enviado e você não cumpre o seu enviado, o seu envio, aí você está sendo um servo inútil e infiel. Por isso, cumpra a sua chamada, cumpra o envio que o Senhor te deu. Pessoas vão te entristecer, você vai se machucar, você vai passar por muitos obstáculos, mas não tenha medo. O Senhor, ele já intercedeu pela tua vida. Ele já intercedeu para que Deus venha te guardar, para que Deus venha te livrar de todo mal. Então não temas, avance e viva as promessas que o Senhor tem derramado sobre a minha e sobre a tua vida através da sua palavra e através de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você que puder, deixe o seu like, ajude esse canal, compartilha com mais vidas. E eu creio que fazendo isso, você já começa a ser um desses servos que são úteis ao Senhor, que estão pegando a palavra e estão granjeando esta palavra. Então granjeie esta palavra que você recebeu com mais pessoas. E eu creio que Deus vai se agradar como Ele se agradou daqueles servos. E Ele falou, olha, vocês foram fiéis no pouco. E sobre o muito eu vos colocarei. Amém? Que Deus abençoe